Olá, gente, graça e paz para você que está ao vivo com a gente agora no nosso podcast Café com Graça. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos dando início no primeiro podcast de 2023, é isso mesmo. O primeiro de muitos para edificar a sua vida com informação, conhecimento. E hoje nós queremos liberar uma palavra de transformação para a sua vida. Nós estamos aqui com a Andriela Maia, Sou eu. com a doutora Nathalie Rodrigues. Nós três hoje aqui e nós acreditamos que será um tempo de comunhão, de qualidade, de informação, de conhecimento. Então não saia daí. Eu vou te pedir uma coisa. Compartilhe pelo menos com 7 pessoas essa live. Tem aí embaixo tá escrito share ou compartilhar, aquela setinha para a direita. Copia, coloca no grupo da família, dos amigos. Vai lá no story, marca lá no link, compartilha geral, que eu tenho certeza que da mesma forma você não sairá dessa live, desse podcast. Doutora Nathalie Rodrigues, boa tarde Brasil, boa tarde América, boa tarde mundo. E aí? Boa tarde, boa noite, pessoal do Brasil. Boa noite, né? boa noite. Né? Pra Brasil. gente é boa tarde, pra eles é boa noite. Pra onde eu olho aqui, Otávio? Tá. Vou botar minha câmera, meu celular aqui pertinho também, para eu poder olhar para vocês, tá? Então, boa noite, Brasil, boa noite, Estados Unidos, boa noite, mundo, boa noite, maravilhosos que estão aí, assim como eu, querendo receber, né, uma palavra direto do trono, uma palavra que venha confrontar, né, a minha vida e uma palavra que venha me dar ânimo e apoio para a gente começar em 2023. Igual o pastor Carlos fala, né? Pegando a chave, né? E eu vim aqui para isso. Na verdade, a minha presença aqui não é para falar, é mais para ouvir, porque eu tô aqui para receber o que Deus vai falar aqui para nós hoje. Sabe que você transborda. E quem transborda acaba molhando quem está do lado, né, André? Amém. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo, né? Aqui também. Que Deus venha abençoar muito a vida de vocês nesse primeiro podcast de 2023, né? E que Deus venha falar com você, no seu coração, aquilo que Deus já colocou no nosso coração, né? A gente veio comentando sobre isso, né? Do que Deus está fazendo com as nossas vidas. Então, a gente tem algo para entregar para a vida de vocês, assim como a Nathalie também, né? E você realmente transborda. E eu te falei isso ontem, né? Foi. E eu creio que Deus vai falar com a sua vida. Então, share. Né? Compartilha aí. Eu vou compartilhar aqui agora já, viu? Enquanto vocês vão conversando aí já. Isso mesmo. E conta as novidades pra gente? Pra quem tá nos assistindo, doutora? Eu vou virar aqui, falar com vocês ali, você aqui. Papai, obrigada. Meu pai mandou aqui, ó. Tô na área. Só que eu não sei se eu tô na área aqui de estar assistindo ou tô na área já indo pro jogo, né? Nossa, um abraço pro irmão Dalmi. Avisa que eu vou atrasar alguns minutos, mas guarda a minha vaga, que eu tô com sede de gol hoje. Olha só, tá vendo, gente? Então, vamos lá. Na verdade, eu tava falando até com o Otávio, algo bem interessante aconteceu comigo esse ano. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ter metas e goals. Eu sempre fui assim minha vida inteira. Então, por mais que às vezes o meu schedule saia um pouquinho do meu controle pelas minhas viagens, e às vezes sou convidada de última hora para algum evento, mas ao mesmo tempo eu gosto de ter metas, né? Então, sempre 2 meses antes de terminar o ano, eu já tenho aquela minha meta do ano seguinte, né? O que eu quero, o que eu vou fazer. E por 20 anos eu fui dessa forma. Só que esse ano foi diferente. Esse ano, o meu ano começou antes de ontem. Meu Deus. E foi bem impactante, porque vocês me chamaram, né? Aliás, nós combinamos de fazer essa live hoje sobre, né, 2023. Eu falei assim, meu Deus, eu ainda não planejei meu ano. E eu queria falar para vocês que estão me assistindo que é ok isso acontecer. Porque às vezes a gente é tão cobrado que a gente fica, não, a gente tem que pôr meta, a gente tem que botar o New Year Resolution, o que a gente vai fazer, o que não vai fazer. E aconteceu comigo. E eu parei para pensar, falei assim, gente, por 20 anos eu segui esse schedule. E quando isso aconteceu comigo, eu me senti perdida. Porque eu falei assim, meu Deus, como eu vou começar a planejar o meu ano se eu não sei o que esperar desse ano que está por vir? Uau! Então, foram alguns dias de conflitos. E quando o pastor me falou sobre o tema de hoje, eu falei assim, meu Deus do céu,
Algo vai ter que acontecer comigo até o dia do podcast, porque eu não quero continuar sem respostas. Então, não tenho vergonha de falar isso aqui ao vivo. E foi muito incrível, porque no sábado que realmente meu ano começou. E depois, no desenrolar, eu vou contar para vocês o que... e eu chegando aqui, conversando com o Otávio, e do nada, né, Otávio, foi fluindo a nossa conversa, e de repente ele falou algo para mim, e eu também já fui falando para ele, e como é que, às vezes, as coisas não acontecem para acontecerem. É um pouco estranho a gente falar assim, peraí, não acontece para acontecer. E eu vou aí no meio desse... de Deus, hein? É algo aí que a gente vai conversar nesse podcast, que graças a Deus, Deus me respondeu de uma forma... Eu posso até falar que eu não queria. Porque a gente fica esperando o que a gente quer, né? Ninguém quer ouvir o que não quer. Então, sábado teve essa virada de chave. Glória e a gente Deus. vai conversar sobre isso. Então, Bacana. enquanto isso, eu faço para vocês. Olha, a doutora falou um negócio aqui, eu já peguei um gancho. Veio quentinho, ó, do céu. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus deu uma orientação para eles, que Deus ia colocar uma nuvem Deus ia colocar uma nuvem durante o dia e uma coluna de fumaça durante a noite. E aí eu entendo uma coisa aqui muito forte para nós. O que é? 2023 pode ser o ano da proteção. Mas como que é a proteção? Se tratando da nuvem de Deus. E como que é essa nuvem? 2023, não adianta a gente ir na frente da nuvem. Ir na frente da nuvem é fanatismo. Não adianta a gente ir atrás da nuvem. Atrás da nuvem é formalismo. A gente precisa estar debaixo da nuvem, que é proteção. E essa proteção, às vezes, ela altera toda a rota daquilo que você programou, daquilo que você desenhou, daquilo que você projetou. A doutora falou algo aqui tão forte, e eu ouvi uma palavra semana passada, eu peguei aquela palavra, eu falei, quem sou eu na condição de pastor para determinar que o seu 2023 vai ser o melhor ano? Determinismo não, mas eu posso crer que vai ser o melhor ano. Por quê? Não sou onisciente, não sou onipotente. Então, eu não consigo enxergar o julho, o agosto, o outubro, o novembro, mas eu consigo crer na condição de homem de Deus e de visionário que pode ser. Agora, como pode ser? Aí envolve ferramenta, metas, ideias, projeto, pessoas, caminhos, portas. E mais do que isso, a questão não é nem o que eu devo fazer, é o que eu não devo fazer. A questão não é com quem eu tenho que me encontrar do externo, é com quem eu tenho que tirar da minha vida. A questão não é o sim que eu tenho que receber, mas é o não que eu tenho que dar. Então, quando eu começo a entender esses pequenos detalhes, faz todo sentido o que a doutora disse. Foi até meio redundante o que ela falou aqui, mas faz todo sentido lógico. Porque às vezes não é saber para onde a gente vai, mas é para saber para onde não deve mais voltar. A questão não é querer que Deus dá para nós o que a gente quer, mas é saber o que a gente precisa naquele momento para receber algo de Deus. Uau, né, forte Andréa? demais. Nossa. E aí? Eu estou pensando aqui no que a doutora falou, que é interessante, né? Porque às vezes a gente encontra muitas situações assim. Porque a nossa vida, ela sempre está em movimento. Né? A vida, ela é para isso, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente conquiste algo. E realmente vai ter fracasso, vai ter lutas, vai ter decepções, vai ter choro, tristeza. E faz parte da vida, porque isso tudo faz parte do crescimento nosso. Então, a cada dia, a nossa vida, ela é um movimento. Todo dia a gente aprende ou desaprende alguma coisa, né? E a gente tem esse ciclo normal na nossa vida, né, cotidiana. E o final do ano, quando acontece a virada do ano, normalmente esse sentimento pega mais as pessoas. É muito normal acontecer isso, porque nossa vida inteira é feita de ciclo. Né? Quando a gente era criança, teve os ciclos da infância, né? E isso que eu falei sobre a vida ser um movimento, todos os anos, na metade do ano, início do ano, sempre tem ciclos que começam e ciclos que finalizam, sempre. E nesses ciclos que começam e que se finalizam também, acontece de uma forma, eu posso dizer,
não muito clara pra gente quando acontece no meio do ano, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, então cada ciclo abre e fecha para cada pessoa em um determinado momento da vida diferente do ano. E quando acontece a virada do ano, é como se fosse algo coletivo, né? Que normalmente as pessoas, quando finaliza o ano, né? Finaliza ali o momento escolar, né? A faculdade, finaliza os projetos, né? E inicia-se um novo ano. E nesse iniciar um novo ano, tem um medo do novo, existe um medo do que vai acontecer, existe um medo do que há de vir e a gente não sabe. E esses ciclos que a gente tem, principalmente quando vira essa chave do ano, um medo que eu até anotei aqui, ó. É como se fosse, deixa eu tentar mostrar para vocês assim o meu pensamento. É como se a gente estivesse acabando dezembro e tivesse um bolo de linhas, né, de várias coisas que aconteceu de janeiro a dezembro. E aí, quando começa a virar o ano, existem muitas linhas que elas não se juntam a nada. Ela tá um bolo ali. E para você ter que pegar essa linha, colocar na ordem para começar um novo ano, é você tirar aquilo que não fez parte para você, que não agregou nada para você. Aí você tira um pouco de linha. Pegar as linhas e começar a colocar organizar, né, aquilo que você aprendeu, o que não serve para você, para sua vida, as suas amizades, o que não serviu das suas amizades, aquilo que te agregou ou não. Então, nessa virada de ano, nesse novo ciclo, se inicia algo que você precisa de organizar aquilo tudo que passou para que esse novo ciclo, esse novo ano comece a fazer mais sentido para que você tenha mais, que você não tenha tantas frustrações, para que você tenha mais conquistas, mais objetivos, né? E isso é uma cobrança diária da nossa mesmo, né? E eu até falo, principalmente você, né, doutora, que você começou falando sobre isso, de se sentir frustrada porque não sabia o que ia acontecer. Então, é normal, né? Acontece com todo mundo. A psicologia explica. É esses pontos aí, né? E é isso. O que você quer dizer sobre isso também? Não, a doutora também, assim, eu vou deixar com a doutora. E a doutora? Não, pode falar. Eu de tudo isso que você falou, de começar o ano novo, com atitude nova, pensamento novo, isso aí já é meio que assim, uma obrigação. Sim. Porque a pessoa já tem que se motivar. Então, assim, a pessoa fica falando, eu preciso de motivação no emprego, na empresa, na igreja, no dia a dia. A motivação, ela vem de dentro, ela é interna. Então, se eu consigo entender essa motivação interna, o externo a gente consegue dominar e fazer muita coisa. Agora, o que pode afetar a vida de muitas pessoas em 2023, como tem afetado ao longo dos anos? A questão do afeto. Então, hoje a gente, principalmente na América, aqui eu estou percebendo nesses 9 meses, tem muita gente carente, porque está longe da família, a família está no Brasil, está no outro país, então está sozinho aqui e fica numa situação assim, de carência mesmo, do afeto. E é um perigo isso, é um perigo no sentido, 2 sentidos que eu vejo que é o perigoso. Primeiro sentido que é perigoso, fica vulnerável. E todo mundo fica vulnerável e se torna presa fácil para qualquer inimigo. Segunda coisa, que ele começa a querer do outro aquilo que ele não dá. E aí que mora um outro perigo, porque ele está carente, mas ele acha que a doutora é obrigado a ligar para ela todo dia, mandar um beijinho, um emojinho, alguma coisa. Só que ela não faz isso. Ela só espera, ela só quer ser a receptora, mas ela não quer ser a liberadora, que libera também. E aí eu entendo uma coisa. Tudo muda na sua vida quando você entende que ninguém te deve nada. Ninguém te deve afeto, ninguém te deve carinho, ninguém te deve respeito, ninguém te deve atenção, ninguém te deve nada. Por quê? Porque você precisa entender que você não consegue controlar a forma como as pessoas te tratam. Agora, uma coisa você consegue fazer, mas você pode controlar o que te afeta. Você não consegue controlar como as pessoas te tratam, mas você pode controlar aquilo que te afeta, é um filtro. E aí é onde você controla a sua presença. Então, como que é que controlar a sua presença? Então, cabe a você decidir aonde você merece estar. É para isso que tem as tribos. Então, não está dando certo. Eu vou usar tribo, mas é questão de relacionamento. Você está insistindo demais numa área que não está dando resultado,
uma área de um grupo que está te sugando demais numa área, muda a frequência, vai para outra área. Eu estava esses dias indo para Orlando, doutora, e estava na rádio, na FM, gospel, e entrou uma música, que eu ouvi essa música há mais de 10 anos atrás, e eu falei para a Andrela, uau, lembro dessa música. Não vou falar o nome aqui, mas é uma música que me levou no passado. E aquilo me deu uma nostalgia na hora, dirigindo. Eu tive duas coisas para fazer na hora. Ou eu continuava ouvindo a música, ou eu mudava a frequência. Eu falei, eu vou mudar a frequência. Eu mudei a frequência, entrou um worship bem bacana, bem legal, e aí no meio do caminho o Espírito Santo me fez entender aquilo. Quando não tiver legal a situação do momento, mude a frequência. Talvez você está sofrendo dentro de um ambiente porque você tem medo de mudar a frequência. Se você não muda a frequência, você é obrigado a ouvir aquilo que te faz mal. Você é obrigado a viver com aquilo que te faz mal. Então, é uma frase que eu até coloquei no meu Instagram, que é: não reclame daquilo que você tolera. Se você está tolerando, então não pede nem para Deus. Deus Nossa, fala muda. de novo essa frase, desculpa. Não reclame daquilo que você tolera. Não reclame daquilo que você tolera. Um exemplo, doutora. Nossa, foi... Um exemplo. A pessoa está falando assim, ó, Deus, muda o meu filho, mas a pessoa não faz nada para mudar o filho. Então ela está tolerando a situação do filho. Mas ela está só usando o lado espiritual. Aí Deus está dizendo: faz sua parte, eu vou fazer a minha. Mas ela não faz a parte dela, então não vai ter mudança. Não é que não vai ter, pode ter mudança. Só que dentro dessa mudança, a gente tem que entender que Deus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Milagre começa na terra. Então a Bíblia diz: o que for ligado na terra é ligado nos céus. Então eu penso assim, para 2023 o tema nosso era o que eu não devo fazer. Eu vou te falar talvez o que você tem que fazer agora. Faça um mapeamento. Não faça muitas metas, porque muitas metas vai te dar um biribaque na cabeça aí, você vai ficar entrelaçado. Confie em Deus, confie também em algumas pessoas que Deus vai colocar à sua volta e vai para cima. Se der medo, meu irmão, vai com medo mesmo, mas vai para cima, porque Deus, o reino de Deus é tomado por força. E a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia. Espírito de ousadia é o seguinte: o vento está soprando, mas eu vou continuar remando no meio do mar para chegar do outro lado, porque quem te deu a palavra é muito maior do que aquele que está embaixo. Quem te deu a palavra foi Deus e vem de cima. Creia nele, confie nele e acredite na palavra do Senhor. Né, doutora? Né, Andrela? É isso. Bem, por isso que eu falei que eu estava vindo para ouvir, né? Hoje eu vim para ouvir, não para falar. Porque era justamente sobre isso que a gente estava conversando aqui, eu e o Otávio. Foi mesmo. Eu vou chamar o Otávio aqui para esse meio, viu? Ele acha que ele não vai vir, deixa eu virar aqui. Ele acha que ele não vai vir, mas ele vai vir, viu? Eu vou chamar ele aqui para sentar aqui. E foi muito interessante que você falou algumas coisas, e eu queria até dar um exemplo aqui, porque geralmente quem tem medo também é orgulhoso. Né? Então, o medo, o orgulho, a gente encontra algumas características, né, desse tipo de pessoa. E muitas das vezes o medo, igual a gente já falou sobre o medo, a gente já teve um podcast específico sobre o medo. Foi bacana, hein? Foi muito legal, muito né? Que você que está aí, assistam, vão lá. E o que aconteceu comigo é que o medo também estava me travando. Então, eu estava indo, ouvindo aqueles dizeres motivacionais, né? 2023 vai ser o melhor ano da sua vida, agarre isso. Os clichês, né? Aqueles clichês. Mas se você realmente não está acreditando no que você ouve, nada vai mudar na sua vida. É isso aí. Então, eu cheguei num confronto que foi assim, peraí, por que as circunstâncias não mudam? Uau! Né? Por que eu estou num lugar achando que eu estou progredindo, mas as pessoas à minha volta, as circunstâncias não mudam? Foi quando o Senhor tocou meu coração no sentido de falar assim, peraí, mas é você que não está mudando. Porque eu só vou subir o seu nível. É como se você estivesse num jogo. Você só vai subir de nível quando você souber passar aqueles obstáculos. E você continua caindo dos mesmos obstáculos. Uau. Então, você não vai subir de nível. Então, foi quando eu falei, peraí, então o problema sou eu.
Então, era isso que eu estava falando com o Otávio aqui. A partir do momento que a gente realmente não acredita no que é falado, não se torna uma chave na nossa vida. É isso Porque aí. eu só vou prosperar, eu só vou mudar se eu Repete acreditar. de novo esse negócio aí. Se você não acredita naquilo que é falado, Se você não acredita naquilo que é falado, não se torna uma chave. não pra se sua torna vida. uma chave para sua vida. Não, tem que pegar na câmera esse negócio, né, Otávio? Olha pra câmera e fala Senão eu vou isso- esquecer de Você novo. vai o que eu dar um falei. corte. Se você não acredita naquilo que é falado, como é que é? Se você não acredita naquilo que é falado, não se torna uma chave na sua vida. Pegou, hein? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar. Porque se você não acredita, É. são palavras que vão ser suadas em vão. Você está jogando palavras ao vento. Né? Então, eu estava lá fazendo aqueles rituais, vamos colocar assim. Vai ser o melhor ano da minha vida, eu vou prosperar, eu vou... Parando aqui rapidinho, mandar um beijo, tá? Pro doutor Ernesto, um grande amigo meu, saudades demais. E nesse mesmo gancho que Deus me levou a pensar nisso, do meu medo e das minhas reações e da minha não evolução como pessoa, né? Isso inclui até por amizades. Eu confesso que eu perdi amizades, boas amizades, em 2020, em 2021. Por quê? Por ouvir um lado da história e por ter medo de ir lá e falar com a pessoa e perguntar o que aconteceu. E esse medo... Dos dois lados. Então, assim, eu acho que se a gente não progride, né, tanto espiritualmente, tanto humanamente, é porque a gente está errando no mesmo obstáculo. Então, se a gente não aprende, a gente vai começar como é que eu posso falar? A não dar mais um passo. Porque a gente está preso naquele obstáculo. Então, foi quando eu cheguei para o Senhor e falei assim, Senhor, eu não quero ouvir de ninguém. Eu não quero ouvir uma palavra profética que saia da boca de alguém e que eu não acredite. Eu não quero chegar na igreja e ouvir uma pessoa falar assim, vai ser o melhor ano da sua vida. Você vai ter... Se nem a pessoa mesma acredita no que ela está falando. Eu falei, Senhor, eu não quero. Eu não quero mais filosofias vazias. Uau, eu não quero mais pessoas que chegam e não vivem o que está falando. Eu tô cansada disso. Eu tô cansada. Então, foi quando eu fechei a porta, eu fui pro meu quarto e falei, Senhor, agora é eu contigo. Vamos lá. E aí, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, nada. E aí, foi passando o dia e eu falei assim, meu Deus... O que eu tenho que fazer? E eu vou até falar aqui, tentar falar rápido para dar a palavra para vocês, que eu tô aqui hoje para ouvir. E eu abri meu Instagram e eu não sigo a pessoa, inclusive eu nem sei o nome da pessoa. Uma pessoa estava dando um testemunho. E sabe quando você abre o Instagram, eu falei assim, ok, deixa eu ver. E aí foi assim, pastor, ouve só esse testemunho. Uma missionária chegou numa igreja e teve uma pessoa que foi buscá-la no aeroporto, aquela coisa toda. E a irmã chegou falando assim, missionária, você tem que conhecer meu marido. Meu marido é homem de Deus demais. Meu marido é cheio do Espírito Santo, você tem que conhecer. E ela pegou, foi pro culto, né, com aquela irmã. Aí no final do culto ela falou assim, e cadê seu marido? O pastor gostaria, né, de falar com ele. Não, você vai conhecer ele lá no almoço, porque você vai almoçar com a gente. Aí ela falou assim, tá bom. Aí a irmã foi lá, pegou a Bíblia dela e a Bíblia do marido. Aí a missionária falou assim, mas cadê seu marido, pastor? Não, ele tá esperando a gente. Então, aí até aí ela não falou nada. Ela tava com as 2 Bíblias e falando do marido. Quando ela chegou, essa missionária chegou na casa da senhora, encontrou o marido lá, né? E o marido estava caindo, literalmente caindo bêbado. Né? E ela virou e falou assim, esse aqui é meu marido, o homem de Deus que eu te falei, o pastor. E aquela mulher olhou assim, apertou a mão do pastor, né? Sentou e ficou quieta, almoçou, e aquilo incomodou ela. Ela virou e falou assim pra irmã, né? Falou assim, peraí, você acabou de falar que o seu marido, tantas qualidades do seu marido não tá nem se aguentando ficar em pé. E ela virou para aquela mulher e falou assim, olha só, missionária, uma vez uma palavra foi liberada na vida dele. E eu acredito que grandes coisas Deus fará na vida do meu marido. E ela falou assim mais, e falou assim, olha, e antes de ir pro culto, todo culto eu deixo a roupinha dele lá em cima da cama e falo assim, amor, eu tô indo na frente, essa roupa tá aí. Uau! Então, assim, isso é fé, hein? Ela casada com um homem alcoólatra, e ela não apenas declarava com a boca ou chegava numa igreja com as mãos para cima falando, meu marido vai melhorar. Ela declarava todos os dias que o marido dela já tinha melhorado. E quando eu vi aquele testemunho, eu falei assim, meu Deus, que isso? Então, assim, vamos parar de culpar as pessoas.
sabe? Ou a carência, ou o medo, a vaidade, o que seja. Vamos olhar para nós mesmos. Porque se a gente não acredita no que a gente fala, qual a diferença a gente vai fazer nesse mundo? Nossa, você falou uns negócios muito fortes aí, hein? Vou parar de falar porque eu tô aqui para ouvir. Não, você falou uns negócios aí que eu pensei... Eu vou pegar um gancho que você falou. Olha, se você não está crescendo... Não a nada, mas você que está em casa. Se você não está crescendo, provavelmente você está encolhendo. Ela falou do ambiente, né? Que ela percebeu que não estava mudando o externo, mas você queria mais algo em você, né? Sim. Então, assim, olha a percepção que eu peguei aqui até para mim. A gente precisa ter esse entendimento para a vida, que o ambiente que a gente está inserido, se a gente não está desenvolvendo, crescendo, provavelmente a gente está encolhendo. Porque a roda do mundo gira, tudo está mudando. Há uma atualização em milésimos de segundos aí, a todo momento. Então, se eu não estou desenvolvendo, provavelmente eu estou regredindo. E esse olhar que a doutora falou aqui, que é um olhar introspectivo, que é o olhar para dentro, acho que se a maioria das pessoas tivesse esse olhar, essa culpabilidade, essa terceirização de culpa seria reduzida. Porque quando eu não consigo fazer alguma coisa, é mais fácil eu terceirizar a culpa. Porque na condição espiritual eu posso falar que é o diabo, porque aí eu tiro a minha responsabilidade. Sim. Eu posso falar que é Deus, que aí eu ponho na conta dele o que é a soberania dele. Sim. E aí você falou uma coisa que a gente veio para cá, gente, só para vocês entenderem, sem conexão de esboço. Ela está na mente, eu anotei algumas coisas aqui, a Andriela também. Ela falou no início aqui um negócio, doutor, eu quero pegar um gancho. Não confunda a vontade de Deus com a permissão de Deus. A vontade de Deus com a permissão de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus. A permissão de Deus são as consequências do livre-arbítrio que nós temos. Então, é as decisões que nós tomamos. Então, tem muita gente que está tomando decisão achando que é vontade de Deus, quando na verdade é permissão de Deus. Tem muita gente batendo na porta e está falando, vou entrar aqui porque Deus mandou eu entrar. Estoura a porta. Deus está falando, não, vou permitir você entrar, mas eu não estou aí, não. Eu tinha planejado para você. Não tinha planejado. Eu não estou no meio desse negócio. Eu não estou no meio desse negócio. Né? E aí, eu estou até arrepiando de falar isso aqui, um negócio que a doutora falou aqui, é onde entra o que a mais Andriela comentou já no início do ano. Nós precisamos ter um olhar mais para o céu do que para a terra, principalmente no início do ano, porque senão a gente começa a entrar nos clichês da vida, com as amizades erradas, com pessoas que não estão direcionadas de Deus para nós. E o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona nas decisões que nós devemos tomar. Olha o que a doutora falou aqui. Entra para o quarto, no seu secreto, e o seu pai no seu secreto. Amém. Vou falar isso aqui. Amém. Quem tem secreto com Deus, ele tem revelação em público para colocar. Deus só revela em público para quem tem secreto com ele. Então, às vezes, você que está nos assistindo, não importa, não seja qual o seu credo religioso, mas se você crê em Deus, mas na condição de pastor, eu te falo, olha, tira um tempo e fale com Deus. A voz de Deus não vai vir como seu vizinho, um amigo que vem gritando aqui. Não. A multiforma de Deus ela é infinita. Vem no coração, vem numa paz, vem numa situação que acontece e assim vai, né, Andrela? Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, porque no momento que eu estava... Deixa eu olhar para lá e olhar para cá. No momento que eu estava perdida, buscando realmente o ouvir, né, a voz do Senhor, e quando Ele me mostrou que, peraí, não são as pessoas, o problema é você. Porque enquanto você não acreditar no que você anda falando, eu não posso fazer nada por você. Né? O nosso pensamento e a nossa alma está ligada. Né? Então não adianta eu pensar uma coisa e ter um outro sentimento. Uau, porque alma e pensamento tem que ser único. Então eu tenho que falar, a minha alma tem que estar conectada no meu pensar. Então eu só vou conseguir progredir a partir do momento que eu consigo aprender com os meus obstáculos, né? E não repetir. E outra coisa, eu tô colocando eu porque aconteceu comigo, tá, gente? Se eu continuo cometendo os mesmos erros, como eu vou ter resultados diferentes? Uau,
Porque atitudes iguais vão me dar resultados iguais. Então, não adianta eu querer o diferente se a minha atitude é igual. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar assim, peraí, não são as pessoas, não são as circunstâncias, o que eu tenho feito para mudar o meu meio. Porque a gente só tem, é o que o pastor falou, ou a gente culpa Deus, ou a gente culpa o diabo, ou a gente culpa a carência das pessoas, né? Porque hoje também é fácil a gente falar, fulano é muito carente. Por exemplo, eu mesmo reclamei, eu falei assim, um monte de gente que eu conheço não me mandou Feliz Ano Novo. Aí eu falei assim, aí depois eu virei e falei assim, peraí, mas eu mandei? É isso mesmo. Cara, sabe o que eu fiz? Pastor, eu falei, cara... Vai. Sabe o que eu fiz? Eu abri meu WhatsApp e comecei a mandar Feliz Ano Novo para todo mundo. Porque lá no fundo, eu estava esperando que as pessoas me mandassem. Então, eu falei assim, não, esse ano vai ter que ser diferente. Eu não posso mais esperar das pessoas. Eu que tenho que fazer minha parte. É isso aí. Eu que tenho que contribuir. Como é que eu vou querer um filho obediente se eu não dou oportunidade do meu filho chegar para mim e desabafar comigo? Uau. Por quê? Porque ele já vai falar assim para mim, mãe, para que eu vou te contar se você já vai brigar? Então, nessas horas eu parei esses dias, por isso que eu falei que eu comecei o ano... Meu ano começou tem 2 dias, foi quando realmente essa chave virou para mim. Realmente, eu tenho que dar liberdade e um sorriso para o meu filho para ele poder vir conversar comigo. Nossa, você falou um negócio forte. Não sei se a Andrea quer entrar nessa área Da psicologia, né? De paternidade, de filhos, alguma coisa. Eu queria só falar uma coisa. É que você teve a sensibilidade de entender que você precisava mudar. Porque nem todo mundo tem essa sensibilidade. Porque isso fala muito do autoconhecimento, da gente olhar para dentro aquilo que a gente errou e tornar isso diferente. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque eu tive que passar... É isso que eu tô falando. Eu estou no mesmo nível há muitos anos, esperando que os obstáculos saiam da minha frente. Como se eu tivesse superpoder no jogo e pudesse tirar aquele obstáculo. Sendo que eu não vou mudar de nível se eu não continuo. Então, não foi realmente de uma hora para outra. E que isso seja um alerta para a gente mesmo parar para pensar. Peraí, eu que tenho que mudar o meu meio. Não é o meu meio que vai me mudar. E talvez os sinais já faziam parte disso e às vezes... Por isso que eu falei da sensibilidade de entender o que estava acontecendo à volta. Né? Porque às vezes eram muitas coisas que aconteciam, só que a gente sempre quer ir para frente, sempre quer ir para frente. E esses pequenos detalhes que traz essa sensibilidade de tornar a mudança realmente ser mudança. Né? E foi bem bacana o que você falou. Você falou um negócio do filho aí, eu quero pegar um gancho. Muito forte o que você falou, muito forte, muito profundo. Porque hoje nós estamos vivendo uma época de pais presentes, mas ausentes. Isso aqui, eu estou falando de senso comum de pessoas, aberto, geral. De pais presentes, mas ausentes. Nós vivemos não vamos comprometer uma geração, mas uma fatia da nossa geração, onde os pais dão um presente, mas está faltando a presença. E essa questão, como a doutora falou aqui, a importância do seu filho abrir o coração para a mãe, para o pai, tem que ter isso. Esse caminho tem que estar aberto. Porque se esse caminho não estiver aberto entre o seu filho e você, ele vai buscar ajuda onde? É aí que vem o perigo. Exatamente. Porque o perigo, geralmente, ele não está interno, mas ele está externo. O perigo não está na casa, está fora da casa. Porque nessa ausência que a gente percebe hoje, geral, dessa paternidade, são pais presentes, mas ausentes, acontece que muitos filhos acabam se endireitando para outros caminhos, porque, na verdade, teve dificuldade, ou teve dúvida, ou teve vergonha de perguntar na fonte. Então, quando eu não acho uma água boa na fonte, provavelmente eu devo matar a minha sede em poços sujos da vida. Então, para não deixar os filhos ir tomar água no poço sujo, mantenha o caminho da fonte limpa. E como que você mantém o caminho da fonte limpa? Eu estava vindo para cá, minha mãe mandou um áudio, até estranho, né? Eu tenho 40 anos. A minha mãe mandou um áudio e falou assim, ó, saudade de colocar você no meu colo e você desabafar. Ou seja, esse caminho tem que estar aberto. Sim. Porque o dia que eu criar uma situação desfavorecendo isso, eu acabo quebrando tudo aquilo que eu estou falando do conceito de Carlos Maia que eu preguei, no que é princípio de vida e de família. Então, eu sempre digo que tem muita gente que tem casa, mas ele não tem lar ainda, porque a casa você compra, mas o lar você constrói. Tem muitas pessoas, elas estão casadas
por fora, mas elas estão separadas por dentro. Então, tem muitos pais que estão dentro da casa e o filho daria tudo para pagar aí 1, 2, 3 horas de trabalho para o pai ou para a mãe ou para os pais ali, para os avós que cuidam, enfim, para ter aí 1 hora de trabalho. Eu lembro de um fato que eu li no livro, que o menino falou assim, ó, pai, quanto custa a sua hora? E o pai falou na época, se era 30 e poucos reais no Brasil, e o filho juntou um monte de moedinha, e o pai nunca tinha tempo para o filho, e o filho chegou com um monte de moedinha e falou assim, ó, pai, tá aqui, ó, 30, não sei se era 32 reais, depois na mão do pai um monte de moeda. O pai falou, que é isso? O menino falou, eu quero comprar 1 hora sua. O menino só queria 1 hora do pai. Tudo bem que é uma analogia, mas ela é bem aplicada para nós. Então, o que eu, na condição de pastor, eu falo? O maior projeto que Deus nos deu é a nossa família. Segunda coisa, o meu trabalho, o meu ministério, o que eu faço no externo não é mais importante do que o interno na minha casa. E terceira coisa que é o que a doutora falou, ela deu um remédio aqui na veia que liberou. Nós precisamos deixar o caminho do diálogo aberto entre os menores dos maiores. E mais do que isso, conectar as gerações. Porque usar a força dos mais velhos, ou melhor, a experiência dos mais velhos com a força dos mais novos. Então, como que eu vou atualizar a próxima geração se eu não dou liberdade para eles entrar no meu mundo? Deixa eles entrar no seu mundo. Quem sabe é isso que ele está precisando. E você que está nos assistindo não está nem sabendo. Deixa entrar no seu mundo. Fura essa bolha. Tem muita coisa aí que vai acontecer de benefício, eu creio. Né, doutora? Verdade. Entender o filho também, né? A geração do filho, porque às vezes o pai sempre fala, mas na minha época não era assim, você não tem que fazer isso, porque eu fazia desse jeito, eu saí de casa muito cedo para trabalhar, eu fazia isso e aquilo. Às vezes a gente acha que a geração que está hoje é a mesma nossa de um tempo atrás, né? Falando tempo, né? Porque a gente é novo. Então, a gente tem que entender que os nossos filhos hoje, eles têm mais recursos tecnológicos, de escola, de conhecimento muito maior do que a gente. Então, a gente tem que entender qual que é a realidade do filho e entrar no mundo dele também, para que ele conheça o nosso. E aí entra a mão dupla, né? Um relacionamento de mão dupla, onde você vai conhecer mais do filho e o filho vai conhecer mais da relação do pai. Porque aí são 2 gerações diferentes, muito diferentes, que vocês vão se conectar. Agora, o que não pode às vezes, penalizar o filho por alguma coisa que você não entendeu qual que é o lado do filho. Então, às vezes, a gente precisa entender o lado do outro para entender que nem toda penalização ela é passível de penalização. Às vezes, era uma falta de carinho, uma falta de abraço, uma falta de comunicação, porque hoje no mundo falta muita comunicação. E eu achar é uma coisa. Agora, eu comunicar do que eu estou pensando já é diferente. A outra pessoa vai saber que eu estou pensando, né? Então, a gente precisa linkar os 2 grupos de pai e filho de geração diferente para que haja um comum acordo para seguir a vida. Eu quero pegar um gancho. Acho que eu li um livro, não sei se foi seu, de psicologia, que dizia o seguinte, que o impulso da fonte, doutora, que faz a criança ter carinho e ter agressividade, o impulso da fonte é o mesmo. A questão vai diferenciar no caminho, conforme vai tomando o corpo. Então, às vezes, a criança ela é muito carinhosa. Pode, a forma ali como foi a personalidade, a criação, o tratamento, né? Sim. Mas, do outro lado, a criança é muito agressiva. Então, pode ter aquela agressividade, na verdade, não é porque ele é revoltado, grilado, zangado, é o zangão da família. Pode ser uma fala mal falada. Ele está querendo chamar a atenção de algo que ele não consegue expressar na linguagem dele. É igual a birra de algumas crianças, né? A birra, na verdade, é uma fala mal falada para dizer, eu tô aqui, eu quero atenção, né? E às vezes a pessoa não entende. Isso, né? É um bebê, né, que chora, que ele tá com fome, mas ele não sabe se expressar. Então, o que ele faz? Ele chora. Então, é uma forma que ele demonstra que ele precisa de alguma coisa. E às vezes a gente não sabe o que seria essa coisa. É isso aí. Na verdade, a gente percebe que hoje nós temos 2 grandes problemas, né? A falta de identidade e a ausência da paternidade. Né? Então, se a gente hoje começa a avaliar um adulto,
né? A Adriela, como psicóloga, ela pode falar muito bem disso. As raízes na infância, elas têm que ser buscadas, porque é lá que a gente vai perceber o porquê que aquele adulto se tornou daquela forma. Com certeza. Né? E a identidade, que é isso que a gente acabou de falar no começo. Entre alma e pensamento está conectado. Porque se você não acredita no que você fala, em quem você é, você não vai ser. Você não vai chegar a nenhum lugar. Né? Esses dias, falando em filho, o meu menino do meio, é bom que ele não tá ouvindo, então ele não vai deixar não vai brigar comigo, né? O jogador? É, o jogador. Ele é muito brincalhão. E teve uma hora no carro, aí ele começa. Só que ele começa e não para, né? As brincadeiras. Aí ele começou, porque quando eu jogar no Real Madrid, eu não vou te emprestar roupa, brigando, um com o outro brigando. E é engraçado, porque a gente acha assim, só vão brigar quando é pequeno, né? Quando cresce, mentira. Porque agora tão grande, estão brigando, já é pequeno no meio. Então, eles estavam lá numa brincadeira e tal. E aí, o meu marido falou assim, para, menino, de falar tanta coisa. Eu falei assim, deixa ele falar. Deixa ele falar que ele vai ser. Sabe? Porque quanto mais ele acredita que ele vai, aonde ele vai chegar, eu creio que ele já está com o pé lá. Porque o pensamento... Então, assim, nessa semana foi acontecendo bastante coisas que eu pude entender isso que eu estou passando aqui para vocês agora. Porque o que aconteceu foi... Eu falei, como é que eu vou gravar um programa sobre 2023, o que não fazer ou o que fazer, se eu mesma ainda não... fiz as minhas metas do ano, se eu ainda não sei como vai ser meu ano. Então, quando essa chave virou, eu pude perceber que não são as pessoas, né? Sou eu. Isso mesmo. Né? E você deixar o filho lá falar dos sonhos dele é muito bom, porque você está contribuindo para que ele sonhe, para que ele acredite também no sonho dele. Porque, às vezes, as pessoas hoje adultas, as pessoas que têm uma autoestima baixa, que não acreditam nela mesma, foi porque também, lá atrás, quando ela era criança, né, no momento lá da infância e da personalidade, elas não foram motivadas o suficiente pelos pais para que ele acreditasse que ele poderia. Então, o fato de você conseguir, né, fazer com ele, não, deixa ele acreditar mesmo, isso é maravilhoso, porque ele vai ser mais, ele vai conseguir enxergar mais o futuro, sabendo que ele pode chegar lá. Muito bom. E tira os bloqueios, né? Porque a criança já nasce ouvindo não. Não vai, não pode, não, desce, não. Então, o não já vem no pacote da vida, desde que a criança começa a entender o que é realidade. E dependendo do que os pais ou quem criou, a questão de paternidade que a doutora falou é tão forte, e de identidade também, porque nós temos um exemplo bíblico, Daniel na Babilônia, ele não perdeu a identidade dele, e ele tinha a paternidade dele, eu estou falando uma linguagem cristã, em Cristo, mas trazendo para a terra, para filhos, essa questão de paternidade é tão forte. Eu estava em Caldas Novas certa feita, uma cidade próxima de Goiânia, e lembro que tinha uma criancinha, um menininho que estava próximo da piscina, doutora, e ele querendo mergulhar, mas a piscina grande, ele não ia dar conta de nadar. Só que o pai levantou dentro da piscina e falou, vem. Ele foi lá atrás, menininho, pequenininho, pegou impulso, veio correndo, chegou na borda, pulou da borda nos braços do pai. O pai abraçou e mergulhou com ele e voltou. Eu fiquei olhando a cena e o Espírito Santo me falou no meu coração, sabe o que é isso? É isso que eu faço com vocês quando entende de paternidade. Amém. É a gente não saber nadar no grande oceano da vida. Só que Deus está falando, vem que eu te guardo, vem que eu te seguro, vem que eu te sustento, vem que eu te protejo. Quando eu começo a entender isso, quem eu sou em Cristo e quem é Deus na minha vida, e é mais importante do que isso, não é nem a questão de luta, prova, dificuldade, porque algumas dificuldades na vida não vem para mudar Deus diante de nós, mas vem para mostrar quem somos nós diante de Deus. Então, vem mais para mostrar se a gente conhece mesmo do Pai que a gente tem, do que o Pai querer provar que Ele é o Pai nosso mesmo. E então a gente precisa entender que alguns momentos, 2023, vai ter alegria, vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter assolações, o vento vai soprar, a situação vai acontecer, mas lembre de uma coisa, o seu pai está cuidando de tudo. E o pai, às vezes, dá umas varadinhas, briga, cria situação, mas o pai sabe o que é melhor para o filho. Então, acalma o seu coração, sossegue a tua alma, porque se o pai te trouxe até aqui, o pai não vai te abandonar agora.
O Pai pode estar dando um tempo para você entender daqui para frente e o nome dele ser glorificado na sua vida. O Pai está cuidando de tudo. Amém. Eu creio nisso. Né, Amém. doutora, né, Andrela? Forte, muito bom. É isso, gente, demais. Então, fala aí para nós, pastorinho, o que esperar desse ano? E Jaciara aqui, Jaciara, sua linda, de Belém, recebendo. Minha mãe também já está aqui no aleluia. Okay. O povo aqui no amém. Rafa, minha amiga. Então, vamos lá. Olha, margens têm limites, né? Quando o caderno, né, tinha margem, tem a margem, né? Então, um caderno tem um limite, a margem tem limite. Quadro tem limite. Cada pedaço de terreno, né, tem uma fronteira, tem um limite também. Então, às vezes, o que a gente precisa hoje, também para esse ano de 2023, é não colocar limite naquilo que está limitado para a gente, porque a gente cresceu daquela forma. Então, não coloque limite nos seus sonhos, não coloque limite naquilo que você gostaria de fazer, só porque os outros acham que você não é capaz para fazer isso. Amém. E uma palavra que fala muito ao meu coração é que a identidade, ela é nossa. Uau. Aquilo que as pessoas colocam margem na sua vida ou naquilo que você deve ser, não é assim. É. Deus fez cada um com um propósito diferente, um sentido diferente. Deus fez cada um de nós com perspectivas diferentes. Nós, cada um, temos um chamado diferente. Então, achar que o chamado de A serve para você é errado. Deus quer te usar do jeito que você é, da forma que você é. Então, colocar margem naquilo que Deus te entregou só porque outras pessoas fazem com margem, não necessariamente que você também tem que ter esse limite. Não. Haja conforme o seu coração, segue o seu coração, vá na confiança da sua identidade, daquilo que você é. Não acha que uma pregação que a gente viu semana passada, que a armadura de Saul foi colocada em Davi. Mas Davi achou que não tinha como ele guerrear com o Golias, porque a armadura era muito pesada, porque não era para ele. Então, tem certos tipos de armaduras que são de outras pessoas que não cabem em você. Deus quer te usar do jeito que você é. Então, não preocupa com o que as pessoas vão achar, se vai achar o que você faz bonito ou não. Faça aquilo que está dentro do seu coração. Segue em frente, porque Deus tem algo na sua vida e é só para você. Ele entregou para você. É só para você. A armadura de outras pessoas não serve em você. Uau, eu creio nisso, doutora. Uma palavra para 2023. Amém. Nem precisa mais. Já fechava por aqui. A palavra que eu posso deixar para 2023, pegando o gancho, é: viva também o seu propósito. O propósito é aquilo que move o seu presente para o seu futuro. O propósito é aquilo que te motiva por dentro e por fora. O propósito, ele te impulsiona, ele faz você mexer, movimentar. Dentro do propósito tem sonhos, metas e objetivos. Porque o dia que o ser humano parar de sonhar, de ter metas e objetivos, ele se trava, ele perde o sentido da vida. Por isso que o próprio Deus colocou em nós o propósito de vida eterna também, que é linkado ao propósito de terra, mas direcionado ao futuro. Então, dentro do seu propósito, você precisa entender a diferença de duas coisas: do medo e do pânico. O que é o medo? O medo é o estado de alerta. E o pânico é a incapacidade de ação. Se você começar a entender as duas coisas, talvez você não vai misturar coisa com coisa. Porque algumas coisas não vai dar certo. Então não tenha pânico, pode até ter medo. É o estado de alerta. Só que o medo não pode paralisar. Porque se o medo te paralisar, aí você entra em pânico, que é a incapacidade de agir no lugar que você está. E eu falo o que a Andriela disse aqui, pega um gancho. Não deixe que as circunstâncias da vida alterem a identidade que Deus te deu. Você pode ter vindo de uma família pobre, rica, bonita ou desprovido de beleza, mas quem define o seu futuro é Deus e a força de vontade que é em você.
Isso aqui não é humanismo, isso aqui é a palavra de Deus para a sua vida. Deus é a palavra de vida para a sua vida. Por que eu creio nisso, doutor e Andriela? Porque eu não posso jogar na conta de Deus o que é eu que tenho que fazer. Eu não posso colocar na conta de vocês uma cobrança de afeto se eu não transbordo esse afeto para vocês também. Então chama-se reciprocidade para a vida. Ame mais, valorize os pequenos detalhes, dê atenção na atenção que as pessoas te dão. Comece a entender os pequenos pontos que Deus permite acontecer na sua vida, que vai fazer toda a diferença no final. Não tente moldar o seu propósito na caixinha do outro. Entenda que Deus te chamou um propósito específico para alguém. Tem hora que eu paro o carro aqui na América, doutor, eu fico pensando assim, tem que ter alguma coisa para mim nesse dia de hoje. Aí eu pego e encontro uma pessoa, eu falo, esse encontro não foi à toa, eu já fico pensando, eu falo, varão, ou tem alguma coisa de Deus para mim, para você, ou de você para mim. Como assim, pastor? Alguma coisa tem. A gente começa a conversar igual tá aqui, aí sai uns negócios. Eu falei, era isso que eu precisava ouvir. Aí eu falei, eu também. Então, todo encontro, a doutora falou um negócio aqui que eu já estou saindo com a chave no meu coração. Da questão de mudar as circunstâncias. Ela está achando que foi para ela, só que Deus está usando ela. Deus está usando ela até para falar comigo. Andriela falou a questão aqui da inserção na criança para o adulto. Então já é algo que já dá para montar, para entender. Verdade. Então grave essa palavra, confie no Senhor, acredite na promessa de Deus na sua vida. E mais do que isso, faça acontecer. E te digo, pessoas que te amam, tem. Pessoas que te odeiam, tem. Pessoas que vai com a sua cara, tem. Gente que não vai com a sua cara, também tem. Gente que vai te aplaudir, tem. Gente que vai colocar você para baixo, também tem. Quer saber uma coisa? Vida que segue. Vamos embora olhando para frente. Vamos embora olhando para o alto. Vamos embora olhando para cima, para o autor e consumador da sua fé. Não perca a potência daquilo que Deus colocou na sua vida com pessoas que estão tentando paralisar o teu propósito na caminhada que Deus te colocou. Amém. Vamos para cima. Ainda falta 11 meses, se Jesus não voltar. Tem muita coisa para acontecer até dezembro, em nome de Jesus. E aí, amém. doutora? Eita. Vamos voltar aqui. Na verdade, o que eu tenho para falar para vocês aí é isso. Se você começou o ano e estava como eu estava, depois de 20 anos, sem colocar meta, sem colocar gol, sem colocar realmente um nome para o seu sonho, e você precisa de realmente conectar novamente a sua alma, o seu espírito, o seu pensamento. Não se esqueça de, primeiramente, conectar o seu espírito com o Criador, porque é através dele que você vai ter suas respostas. Segundo, vamos parar de culpar as pessoas e as circunstâncias. Vamos fazer nós, porque essa foi a palavra que foi gerada no meu coração através do Espírito. É o que o pastor falou. Como Deus vai falar com você? Vai ser uma voz de trovão? Você vai ouvir alto? Não, gente. Não necessariamente, porque pode ser que tenha gente que ouça, né? Mas ele vai trazer um pensamento ali para você naquele momento. E tudo que é de Deus nos traz paz, né? Não traz confusão. Então, na hora, você entende quando aquela palavra é para você. Então, há 2 dias atrás, o meu ano começou. Hoje eu vou sentar e vou estar fazendo as minhas metas. E né? Então, se você ainda tá aí, não, eu ainda não fiz minhas metas, meu ano não começou, o meu também não tinha começado. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para vocês, pelo contrário, eu venho falar aqui para vocês com o coração transbordando, né? Que o seu negócio não vai fechar, o seu casamento não vai acabar, né? Aquela viagem que você tinha que fazer, você não vai voltar para o Brasil, né? Então, assim, aonde o Senhor te colocou é onde você vai frutificar. Meu Deus. Agora, para isso, basta apenas uma coisa: você acreditar. Eu tô arrepiada aqui também, viu? Eu também. Anthony, seu lindo, vou fazer meu cabelo aí com você, viu? Aproveitando o gancho aqui, mas é para falar para você isso, gente. É uma palavra rema, porque foi a palavra que tocou meu coração e há 2 dias atrás mudou o meu 2023. Nathalie, mude as circunstâncias. Você não está evoluindo, você não está mudando o seu nível, porque você está cometendo os mesmos erros. Olhe para você. Então, gente, eu sei que isso é muito difícil, porque não é o que a gente quer ouvir, né? A gente quer ouvir assim, não, as coisas vão melhorar, as pessoas vão mudar, você vai ser muito amada.
Né? Então, quando a gente chama a palavra de confronto, e o evangelho, ele é confronto. É isso aí. Né? O evangelho, ele tem que fazer você parar para pensar e falar assim, cara, por que eu tô errando? Por que isso aqui tá errado? Eu tenho que melhorar isso, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Ô, glória. Então, a gente É passa isso. por algumas lutas na nossa vida que a gente fica assim, Senhor, por quê? E Deus tá falando, filho, porque você ainda não aprendeu. É Você isso. não aprendeu o que eu quero te falar. Então, seja o que for que você estava aí, tá, Anthony, Rafa, vocês estão me mandando aqui mensagem. Seja o que for, pare e pense. Se reconecte com Deus. É. Deus quer te usar da maneira que você é. Esse vai ser o ano da restituição e da justiça. Uau, eu Agora, só creio. cuidado com uma coisa, tá? Às vezes a gente pede justiça, mas a gente se esquece que muitas das vezes, quando você pede justiça, a justiça pode vir contra você A também. balança é justa. Porque a balança, ela é sempre justa. É, a balança de Deus é justa. Né? É. Então, a gente pede justiça. Então, cuidado, É isso né? aí. Porque se você em algum momento... Só que o mais lindo é que Deus vai trazer a sua memória no que você errou e no que você deve consertar para continuar a sua caminhada. verdade. Né? Quando eu comecei aqui falando para vocês, eu perdi muitas boas amizades, a partir do momento que eu tive esse reconhecimento, eu mandei mensagens. E eu falei, olha, me perdoe pelo que eu fiz. Uau. Sabe? Porque eu Atitude de vi... honra, hein? Eu vi que a pessoa não estava completamente errada. Porque quando a gente está do nosso lado, a gente se acha sempre cheio da razão. É verdade. Só que se a gente parar para analisar toda uma situação Tem empatia, né? e ter empatia, ninguém tem 100% razão. Verdade. Né? Então, que essa justiça seja... Através da justiça que vem a restituição. E para haver a restituição, que a gente possa conectar alma, pensamento. E que a gente pode, a partir de hoje, mudar essa chave Glória a Deus. e falar assim, eu vou fazer porque eu vou mudar as circunstâncias. Porque as circunstâncias não definem quem eu sou. Uau, é isso aí. E é isso para nós. Esse foi para passar a régua, hein, Otávio? Vou botar aqui no Otávio, que o Otávio hoje foi minha chave aqui também. As Fala aqui para nós, circunstâncias- Otávio. Dá uma palavrinha aqui para As nós. circunstâncias não definem quem eu sou, hein? Não me coloca no estreito. Só um pouquinho, vem cá, só um pouquinho. Você não tá nem aqui no YouTube. Você tá aqui só no meu ao vivo aqui. Fala Gente, pra nós, dá uma palavra aqui pra Fala nós. daí mesmo aí, libera daí a palavra. Daí mesmo, libera aqui. Tô liberado aqui, então. Tá. Amém. Mais de 200 pessoas no Instagram ali pegando. Beleza. Você precisa de saber uma coisa. É o que eu usei pra mim, Aham, o que amém. eu passei pra doutora Nathalie. Você é aquilo que o seu pensamento é. E você está aonde o seu pensamento está. É, Então, cuide do seu pensamento, mantenha o seu pensamento em Deus, É. que com certeza a sua história vai mudar. Isso eu tenho certeza, Meu porque Deus. aconteceu comigo. uau. Vamos ressignificar o nosso pensamento. Amém. O nosso pensamento comunica diretamente com a nossa alma. Então, Ó, se você quer a sua alma feliz, a sua alma viva, a sua alma projetando coisas lindas para você nesse ano de 2023, Uau. mude o seu pensamento. Certamente você vai ver uma mudança tão rápida que com certeza você vai mandar para a doutora, ó, aconteceu. não fechei meu business, né? Não fechei meu business, meu casamento mudou, É. meus filhos estão falando mais comigo, Exatamente, né? exatamente, é isso aí. Mude o seu pensamento que a sua vida muda. Ô, glória. Isso, tá trem lindo. Ó, então eu vou pegar um gancho aqui no que o Otávio falou. É tanta chave, gente. Eu sou ligado nas chaves, viu, Otávio? O Otávio falou um negócio aqui muito forte e eu quero pegar um gancho. Abraão mentiu, mas Abraão não terminou a sua vida como um mentiroso. Ele terminou a sua vida como o pai da fé. Amém. Davi adulterou, mas Davi não terminou sua vida como Davi o adúltero. Ele terminou sua vida como o homem segundo o coração de Deus. Amém. Elias teve vontade de morrer, mas Elias não terminou sua vida como Elias o suicida. Ele terminou sua vida como Elias o leão dos profetas. Um erro na sua vida, um deslize na sua vida, um problema na sua vida não define o futuro que Deus tem programado e planejado para você. O que aconteceu hoje, o que aconteceu agora, o que aconteceu ontem foi lição, aprendizado, alguma coisa para você entender. Mas continue orando, crendo e perseverante, porque o Deus que te levantou é o Deus que te dá forças. Pastor, eu estou sem forças. Ele aumenta a graça. Porque quando você pensar em parar, aí vai falar, continue andando, porque a minha graça te basta.
Quando a prova vier, fica tranquilo. Se você não tiver força para superar a prova, ele aumenta a dose da graça. Você passa pela prova dando glória a Deus. E aí entra o quê? Propósito, discernimento e visão. Que Deus abençoe muito. Eu estou saindo daqui hoje com o coração alegre, leve, cheio de Deus e com muita chave que eu peguei da minha esposa Andriela, da doutora Nathalie, do Otávio. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso 2023 vai ser bom. Não é frase de clichê, é sentimento pastoral daquilo que Deus pode fazer e mais do que isso, crendo que aquele que nos trouxe até aqui, ele é fiel para nos levar até o final, pela garantia que ele mesmo é em nós, em nome de Jesus. E aí, doutora e Andriela? Não, Antônio, não é só você que tá chorando aí não, viu? As lagriminhas já estão... Então é isso, gente. A gente quer desejar um feliz ano novo. E que comece realmente, né, o seu ano. E aqui foi muito forte. Várias vezes aqui eu tô me arrepiando dos pés à cabeça. Também. E a gente sentiu aqui realmente a presença de Deus. Glória a Deus. Né? Como o Otávio falou ali para nós, também deu uma palavra chave ali no nosso pensamento, porque é isso mesmo. Se a gente já começa um negócio falando não vai dar certo, não vai dar certo. Né? Se a gente já começa falando, isso aqui não, meu casamento não está dando certo, não vai dar certo. E aí, né, a minha igreja, ou seja o que for, o nosso pensamento é que nos leva realmente ao sucesso. Claro, não estamos tirando o mérito de Deus, mas é o que o pastor falou, a gente não pode, a gente tem que parar de culpar Deus, tomar as nossas atitudes e falar assim, peraí, o Deus já me deu, só que quem vai definir agora é o que eu vou fazer daqui para frente, né? As nossas desculpas convencem pessoas, mas elas não mudam as nossas histórias. Então, as nossas desculpas convencem, eu posso convencer vocês, mas ela não muda a minha história. Então, quem é bom em desculpa, geralmente tem um vazio dentro dele que não é bom em mais nada. Porque ele vai viver sempre dando desculpa dentro de um vazio, de um falso existencial, talvez, que não tem dentro dele. Então, ele vai ficar sempre jogando a culpa em você, em nós, por algo que ele deveria fazer. Então, tá cansado? Levanta e vai cansado. Tá difícil? Levanta e vai na dificuldade. Tá chovendo? Aprende a dançar na chuva, andar na chuva. O sol tá quente? Vai desenvolvendo no ambiente. Essa palavra que a doutora falou aqui, ó. O meio que você está, ou você muda o meio, ou o meio te muda. E eu sei que tem algo de Deus dentro da sua vida para você mudar o meio, mudar você e mudar o meio que você está. Amém. Muito forte. Isso aí. E um feliz Muito ano bom, novo, gente! Happy New Year! Deus abençoe Até o próximo. todo mundo. Vamos, Até o próximo. Eu vou ter que fazer uma oração, então? Podemos? Sim, podemos. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela vida da doutora Nathalie, pela vida da minha esposa Andriela, pela vida do Otávio, de todas as pessoas que estão ao vivo no Instagram, no YouTube, de todos aqueles que fazem parte da nossa família digital do Café com Graça. Senhor, a tua palavra nos afirma que tu és um Deus de perto e um Deus de longe. Então visita cada pessoa agora, leva paz, alegria, esperança, tira todo o desejo de morte, abre a porta ou até fecha a porta. Amém. Mas que a tua vontade seja prevalecida na nossa vida e que os nossos achismos se percam nesse dia de hoje e que a tua certeza esteja prevalecendo sempre em todos nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. E até a próxima, gente. Obrigada, viu? Por vocês até continuarem com a nós. próxima. Otávio, deixa eu mandar um abraço aqui antes de você apertar o end aí. Pessoal Obrigada, da Wintime Visto, lá de Goiânia. Deus abençoe a todos aí, a Camila. Eu vou dizer para você que tem um sonho, você que pensa em viajar, você que gosta de viajar e não sabe como fazer, o que a doutora falou, que o que eu falei é disso. Ela comentou aqui, ó, sobre pessoas que querem viajar, mas tem medo. Sabe o que é isso? Começa a evoluir sobre o sonho que está na sua cabeça, na sua vida. Então, parte para cima, acredite, faça acontecer. Deus pode mudar a sua vida também no sonho que você tem. Abraço, Deus abençoe todos vocês aí. Bye, bye. Bye, bye.